Olá, boas-vindas ao Psi em Áudio, o espaço para a gente mergulhar juntos nos conhecimentos da psicologia de um jeito assim bem claro e acessível. Hoje o tema é daqueles, né, fundamentais e que às vezes dão um nó na cabeça. A perversão na psicanálise. É verdade. É um conceito denso, sabe? Com muita história e que gera bastante discussão. Mas a nossa ideia aqui é justamente tentar desdobrar um pouco o que Freud e depois Lacan pensaram sobre isso. A gente vai usar como base um material de referência bem bacana, que é o texto do Kaufmann sobre perversão. Isso. E olha, já vale começar com um ponto importante, né? Falar de perversão em psicologia exige, assim, muita prudência clínica. Sem dúvida. O próprio Kaufmann lembra que, historicamente, essa ideia foi muito misturada com critérios morais, sociais, até médico-legais. Exato. Mas a psicanálise tenta ir por outro caminho, né? A busca é por entender a estrutura, como a psique funciona ali naquele sujeito, para além de julgar se é certo ou errado. Certo. O foco é no processo psíquico mesmo. Isso. Não é rotular comportamento, mas entender a organização psíquica. Perfeito. Então, vamos lá. Como é que a psicanálise começou a pensar a perversão de um jeito diferente do senso comum, dessa visão mais moralista? Por onde a gente começa? Bom, para variar, a gente tem que voltar para o Freud, né? Claro. Imagino que lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905. Exatamente aí. Esse texto é um marco. Freud ali, ele deu uma chacoalhada geral nas ideias sobre sexualidade da época. Ele introduziu a ideia de sexualidade infantil, que já foi uma bomba, né? E mais, ele descreveu essa sexualidade como perverso polimorfa. Perverso polimorfa. Essa expressão é forte. O que ele queria dizer? Que as crianças eram perversas no sentido que a gente usa hoje? Não, de jeito nenhum. O perverso aí não tem essa carga moral negativa. Significa basicamente que a pulsão sexual na criança não está focada na reprodução, nem só nos genitais como se espera do adulto. Ela é polimorfa, ou seja, tem muitas formas. O prazer vem da boca, do controle do xixi e cocô, de olhar, de ser olhado. São várias fontes de objetivos parciais de satisfação, entende? É perversa só no sentido de que desvia da norma adulta genital reprodutiva. Ah, entendi. Então a sexualidade infantil é múltipla, não está direcionada para um fim único, e como ele usou isso para pensar a perversão no adulto? Nesse começo, Freud via as perversões dos adultos como tipo assim, fixações ou regressões a essas fases parciais da infância. Ele descrevia como desvios em relação ao objeto sexual. O objeto seria para quem ou o que o desejo se dirige. Isso. Ou então desvios em relação à meta sexual, que seria o ato em si que busca a satisfação. Tá, exemplos ajudariam a gente a visualizar isso, desvio de objeto e meta. Claro. Um exemplo clássico de desvio do objeto seria o fetichismo, né? O desejo se fixa num objeto específico. Sei lá, um sapato, uma peça de roupa íntima, que meio que substitui a pessoa. Certo. Já um desvio da meta seria, por exemplo, o sadismo ou o masoquismo. O prazer principal não estaria no ato sexual em si, mas ligado a causar ou sentir dor, humilhação. A ideia inicial era essa. O adulto teria ficado preso ou voltado a uma dessas formas infantis de prazer. Uma visão ainda muito ligada às fases do desenvolvimento, então. Sim, inicialmente sim. Para Freud, essas pulsões parciais infantis eram como uns germes, sabe? Que no desenvolvimento considerado normal iriam se organizar sob o comando da área genital, lá na puberdade. Na perversão, segundo essa visão, uma ou mais dessas pulsões continuariam fortes, meio autônomas, sem se integrar totalmente. Mas a gente sabe que o pensamento de Freud evoluiu muito, né? Ele não parou aí. Como essa compreensão da perversão foi ficando mais profunda? Aí a coisa começa a ficar mais interessante, mais estrutural, eu diria. Freud foi percebendo que não era só uma questão de desenvolvimento que parou no meio do caminho. Ele começou a pensar a perversão como uma organização psíquica específica mesmo, com mecanismos de defesa diferentes daqueles que a gente vê na neurose. Que mecanismos seriam esses? Isso é chave, né? Principalmente lá pela década de 1920, ele traz 2 conceitos que são cruciais. A renegação, que também chamam de desmentido em alemão é Verleugnung,
e a clivagem do eu, Ich Spaltung. Verleugnung, renegação, desmentido. O texto do Kaufmann que a gente está usando de base, ele destaca muito a importância disso em relação à ideia de castração. Explica melhor pra gente essa ligação, parece que é um ponto nevrálgico aí. É total, é o ponto central mesmo. A Verleugnung é um mecanismo que Freud vai amarrar de forma mais madura com a estrutura perversa, especialmente quando ele analisa o fetichismo, num texto de 1927. Ah, então o estudo do fetichismo foi tipo um laboratório para ele entender esse mecanismo. Exatamente. Tentando simplificar, porque é bem complexo. Na teoria freudiana, o menino, quando ele percebe a diferença anatômica que a mãe ou a menina não tem pênis, ele se confronta com a ideia da castração, aquele medo de perder o próprio órgão, sabe? É uma constatação que pode gerar muita angústia. Certo, a percepção da diferença e a angústia que vem junto, faz sentido. Então, diante dessa realidade meio difícil de engolir, entra em jogo a Verleugnung. O sujeito, ele se recusa a aceitar totalmente o que essa percepção implica. Ele desmente aquilo. Inconscientemente, é como se ele dissesse: não pode ser que a mãe não tenha o pênis. Mas peraí, isso não seria negar a realidade completamente? Tipo como talvez acontecesse na psicose? Ótima pergunta. É aí que está a diferença fundamental. Não é a mesma coisa que a Verwerfung, a foraclusão ou rejeição que Freud e depois Lacan associaram à psicose. Na psicose, seria uma rejeição mais radical da própria inscrição simbólica da castração. Na Verleugnung, o que acontece é uma clivagem do eu, a Ich-Spaltung, quer dizer, coexistem duas posições psíquicas ao mesmo tempo. Uma parte do eu reconhece sim a realidade da falta, mas outra parte desmente, nega. É como se o eu ficasse rachado naquele ponto específico. Uma divisão interna, então. Entendi. E o objeto fetiche, aonde ele entra nessa história toda? Ele aparece justamente para sustentar essa negação. O objeto fetiche, o sapato, a luva, sei lá o que, ele funciona como um substituto simbólico daquilo que, para esse sujeito, não pode faltar na mulher. O falo imaginário da mãe. O fetiche vira tipo um monumento a essa recusa da castração, entende? Ele permite que o sujeito mantenha a crença na mãe completa, fálica, e assim ele se protege da angústia. Nossa, então, se eu peguei bem a ideia, o ponto central para Freud nessa fase mais madura é que a perversão não é só o comportamento X ou Y, é um jeito específico da mente lidar com uma verdade difícil, a castração, usando essa negação que acaba dividindo o próprio eu. Precisamente, é isso. Essa operação psíquica, a Verleugnung, e a consequente Ich-Spaltung passa a ser o que define a estrutura perversa para Freud. E é isso que a diferencia da neurose, onde a castração é aceita simbolicamente, mas o desejo ou a representação ligada a ela é recalcada, Verdrängung, e aí surgem os sintomas, né? E também diferencia da psicose, onde teria a foraclusão, Verwerfung, da inscrição da lei ligada à castração. São mecanismos diferentes para lidar com essa questão universal da falta. Faz todo sentido pensar nessas operações psíquicas diferentes para cada estrutura. Agora, dando um salto, saindo um pouco de Freud e avançando no tempo. Como Lacan, com aquele famoso retorno a Freud, como ele pegou essas ideias e desenvolveu ou reinterpretou? Ele sempre traz a linguagem, o simbólico para jogo, né? Lacan vai, sim, reler Freud, mas pela lente da linguística, da filosofia estruturalista. Ele traz os três registros dele, simbólico, imaginário e real, e dá uma ênfase enorme na importância da linguagem, do significante e também da função paterna. Não o pai real, mas a função de operador da lei simbólica, né? Isso tudo na constituição do sujeito e na relação dele com o desejo e a falta. O texto de Kaufmann menciona o ponto de basta, point de Capton, que seria aquele ponto que amarra o significado no discurso e que está ligado à inscrição da lei. Como a perversão se encaixa aí, na visão lacaniana? Para Lacan, a diferença principal entre as estruturas neurose, psicose e perversão está na posição do sujeito diante do grande outro. O outro com O maiúsculo, né? O outro da linguagem, da cultura, da lei. Esse mesmo.
e, consequentemente, a posição diante da castração simbólica, essa falta estrutural que nos move, que cria o desejo. O point de Capton é justamente o que ancora o sujeito nessa estrutura simbólica, que dá um sentido, uma amarração. E qual seria a posição específica do sujeito na estrutura perversa, então, para Lacan? Olha, enquanto o neurótico, tipicamente, ele se angustia, ele questiona o desejo do outro, a lei, fica naquela, o que o outro quer de mim, o que me falta para ser desejado. O perverso parece operar a partir de uma certeza sobre o gozo. Gozo. Esse é um conceito lacaniano super importante e às vezes meio escorregadio, né? O que seria essa certeza sobre o gozo? Gozo em Lacan não é só prazer. É um algo a mais, um excesso, sabe? Uma satisfação que vai além do princípio do prazer, que muitas vezes está ligada à transgressão da lei, aí até um limite. O sujeito na estrutura perversa, ele parece ter um saber sobre como chegar nesse gozo. E, frequentemente, isso envolve se colocar ativamente como um instrumento do gozo do outro. Ele se dedica a fazer o outro gozar, muitas vezes encenando uma fantasia bem específica, bem rígida. Se colocar como instrumento do gozo do outro. Isso é bem intrigante. E a Verleugnung freudiana, a negação, como Lacan entende isso nesse quadro? Lacan leva ela para o nível do simbólico. O perverso ele não ignora a lei, a castração simbólica, a interdição. Pelo contrário, ele conhece a lei muito bem, só que ele age como se ela não se aplicasse totalmente a ele. Ou melhor, ele ativamente busca mostrar a falha na lei, a inconsistência do outro. Ele desafia a lei, não para destruí-la, mas paradoxalmente para fazê-la existir e ao mesmo tempo mostrar que ele tem acesso a um gozo que supostamente estaria fora, além dela. O texto fala que o horror da castração na perversão é sustentado por uma dupla opção fantástica. Isso tem a ver com essa ideia de desafiar a lei e buscar um gozo além? Tem tudo a ver. A fantasia perversa funciona como esse cenário super bem construído que permite ao sujeito sustentar essa posição ambígua. Ele sabe da lei, mas a desmente no ato, afirmando que é possível um gozo completo, sem falta, que dribla a angústia da castração. E aquela ideia de tamponar a falta no outro, que também aparece, como funciona isso? Isso é fundamental na leitura lacaniana. O perverso se colocaria a serviço de negar a falta no outro, de fazer existir um outro completo, sem falhas, sem furo. Por exemplo, pensando na relação com a mãe. Se essa mãe não teve o desejo dela barrado pela função paterna, a lei simbólica, ela pode manter o filho numa posição imaginária de ser o falo que a completa. O sujeito perverso, nessa leitura, pode tentar perpetuar essa posição, se dedicando a ser o objeto que tampa a falta e garante o gozo desse outro. Ok, então com Lacan, a ideia da renegação fica ainda mais complexa, né? Vai para essa relação bem particular com a lei simbólica. O sujeito perverso não só nega a falta em si mesmo, mas parece usar essa negação para desafiar a própria estrutura da lei e se posicionar de um jeito muito específico em relação ao gozo do outro, talvez até sustentando esse outro para que ele não mostre a falta. É uma ótima forma de resumir a perspectiva lacaniana. Ele pega Verleugnung e mostra as implicações disso na relação do sujeito com a linguagem, a lei e, fundamentalmente, com o gozo. Bom, diante de toda essa complexidade teórica, acho que vale muito a pena a gente reforçar um ponto crucial para a prática e para os estudos. A diferença entre atos e estrutura, né? Isso sempre gera confusão. Fundamental. Importantíssimo. A gente não pode confundir atos que socialmente são vistos como perversos e que, olha só, podem ser praticados por sujeitos de qualquer estrutura, neuróticos, psicóticos ou perversos, com a estrutura psíquica perversa. Quando a psicanálise fala de perversão como categoria estrutural, ela está se referindo a essa organização específica da psique, marcada pela Verleugnung, e não a comportamentos isolados, entende? Sim, totalmente. E imagino que fazer esse diagnóstico diferencial na clínica não deva ser nada fácil. De jeito nenhum. Exige uma escuta muito atenta, muito rigor e tempo.
Mas do ponto de vista teórico que a gente está discutindo aqui, o critério que diferencia a estrutura perversa é justamente o predomínio desse mecanismo da renegação, Verleugnung, da castração. Isso em contraste com o recalque, Verdrängung, que a gente vê mais na neurose, e a foraclusão, Verwerfung, que estaria na base da psicose. O texto também menciona, e você até tocou nisso antes, a questão da relação com a figura materna como um possível fator aí na história. Sim, a teoria psicanalítica explora isso, como uma dinâmica familiar específica, onde a mãe, por exemplo, não é simbolicamente interditada pela função paterna, e mantém o filho naquela posição de objeto fálico que a completaria. Como isso poderia dificultar a separação simbólica e a aceitação da castração pela criança? Isso poderia criar condições, um terreno fértil, digamos assim, para o desenvolvimento de uma estrutura perversa, onde o sujeito ficaria meio fixado nessa função de ser o objeto do gozo materno ou dedicado a negar a falta na mãe. Mas, claro, são hipóteses teóricas complexas, não é uma receita de bolo, né? Não são determinismos. Ufa! Muita informação densa, mas realmente muito importante para quem está estudando psicanálise, se preparando para clínica ou para concursos, né? Com certeza, e o mais importante mesmo é abordar esses conceitos com muito rigor teórico e principalmente com muita ética na prática. Evitar a todo custo patologizar comportamentos ou estilos de vida diferentes, ou usar esses conceitos de forma simplista, moralizante. A escuta da singularidade de cada um tem que ser sempre soberana. Mergulho aqui nos conceitos de Freud e Lacan. Tá ajudando a clarear as ideias para você que está ouvindo. Que tal deixar uma curtida agora? Ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no Psi em Áudio. Bom, fazendo um balanço final dessa análise, acho que o grande aprendizado com base no Kaufman e na nossa conversa é que a psicanálise encara a perversão não como um julgamento moral ou uma lista de comportamentos estranhos, mas como uma estrutura psíquica específica, uma forma particular do sujeito se organizar em relação ao desejo, a falta que é simbolizada pela castração e a lei. Exatamente. E o marcador principal dessa estrutura, o que define a lógica interna dela, é o mecanismo da renegação, do desmentido ao Verleugnung freudiana, que Lacan releu pensando na dimensão simbólica e na relação disso com o gozo. E, sabe, para deixar uma pulga atrás da orelha, para a gente pensar além do que conversamos hoje, algo que o texto do Kaufman também aponta é o intrigante, insolente poder de sedução que muitas vezes se atribui à perversão na cultura. Ele menciona como a perversão, às vezes, parece se apropriar dos costumes, desafiar as normas estabelecidas. Essa dimensão mais social é bem interessante mesmo. Sim, levanta uma questão importante, né? Como essa estrutura psíquica, que se define por essa relação tão particular com a lei simbólica, essa relação de desafio de mostrar a falha sustentada pela renegação, como ela interage com as leis, as normas sociais concretas do dia a dia. De que forma esse desafio estrutural, essa certeza sobre um gozo que parece escapar da interdição, como isso se manifesta no laço social fora da clínica? Fica aí uma provocação para a gente continuar pensando. Uma ótima provocação, sem dúvida. Esperemos que essa exploração do conceito de perversão na psicanálise tenha sido útil e enriquecedora para os seus estudos em psicologia. Que tem ajudado a organizar as ideias e a aprofundar um pouco a compreensão desse tema tão complexo e, ao mesmo tempo, tão relevante. Siga o Psi em Áudio na sua plataforma de áudio preferida. A gente vai continuar trazendo temas importantes da psicologia de um jeito aprofundado e didático. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.